No jogo da vida, você é um vencedor ou um perdedor? Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o seu canal que em 10 minutos pode transformar a sua vida com Deus. A vida também é um jogo. A própria Bíblia nos inspira e nos estimula a pensar a vida como um jogo, como um game, e um game muito sério. Fique comigo e em poucos minutos eu quero te orientar e te ajudar a ver a vida pela perspectiva de um vencedor. É verdade que nós vemos a vida de maneiras diferentes. A cosmovisão que cada um carrega determina essa perspectiva e essa análise sobre a vida. A Bíblia é um livro que nos ensina a ver a vida da maneira que Deus a vê. E dentro desse contexto, nós somos estimulados a levar a vida muito a sério, mas vivendo dentro das regras, dos combinados dados por Deus à humanidade. Deus, Ele é o idealizador da nossa vida, da nossa história. Ele é o idealizador das relações humanas. E quando nós consideramos o que Deus tem a dizer a nós a respeito da nossa existência, da nossa vida e da história que estamos escrevendo, ela nos estimula desde sempre a vermos isso tudo pela perspectiva de vencedores. E mais, a própria Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Isso, desde que nós consideremos as regras que o próprio Deus, o Criador, o nosso Pai, predeterminou. E essas regras, elas não são uma tortura e um martírio, porque a própria Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Eles são leves, desde que a gente decida os considerar. Veja comigo o que está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Diz assim: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Esse versículo especificamente e o contexto dele está nos convocando e nos mobilizando a atentar para a vida, para as regras dadas pelo autor da vida e também nos estimulando a viver essa vida de uma maneira legítima. Vou repetir, viver a vida de maneira legítima. E é na legitimidade que nós receberemos o galardão, a recompensa, como diz lá no livro de Hebreus, a recompensa para aqueles que trilharam essa carreira chamada vida, esse jogo chamado vida, de maneira legítima. E como eu e você podemos viver de maneira legítima a fim de realmente nos habilitarmos e estarmos aptos a receber o prêmio? Isso mesmo, existe um prêmio preparado para nós. E olha que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 3, mais especificamente no versículo 14, o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo que ele, em meio aos esforços, está avançando. Prosseguindo é a palavra. Para quê e para onde? Para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação. Ele não está correndo de maneira aleatória, de maneira não intencional, pelo contrário, ele está deixando claro que ele tem intenção de viver e está vivendo de maneira não apenas a observar o regramento do jogo da vida, mas
querendo e perseguindo o prêmio. Que prêmio é esse? É o prêmio da salvação que está em Cristo Jesus. Essa palavra salvação, como já em outros momentos falamos aqui no canal, ela não é apenas a salvação que nos tira da terra e nos leva para o céu. A perspectiva de Jesus é quase ou praticamente ao contrário. É trazer o céu para a terra no sentido de vivermos a perfeita vontade de Deus. E para isso, nós precisamos de ajuda, apoio. Assim como um atleta correndo a sua carreira, principalmente um atleta de alto nível, independente do esporte ou da modalidade, ele precisa de preparação, treinamento, ajuda, apoios diversos, a fim de alcançar a sua melhor performance para se sair bem. Da mesma maneira, nós, na vida, precisamos de ajuda. Quero aproveitar aqui e te convidar para receber uma ajuda especializada, uma ajuda poderosa para te ajudar a viver os teus melhores dias aqui nessa terra, considerando a vontade de Deus, o regramento proposto e as ideias de Deus para a sua vida. Quero te convidar para o treinamento Fundamentos da Fé. É um treinamento gratuito, um treinamento prático, dinâmico e que vai te trazer noções muito claras sobre o reino de Deus, a fé que nos insere no reino, nos ajuda a viver no reino e desfrutar de tudo aquilo que o próprio Deus nos prometeu. Aqui embaixo tem algum link que vai te fazer se inscrever. Se fosse você, não deixaria para depois. Você é o nosso convidado e a nossa convidada para essa turma de Fundamentos da Fé, um treinamento que vai te habilitar a viver o melhor de Deus. Voltando aqui para o que nós estávamos falando sobre a vida como um jogo, como um game e que existe uma premiação. Quando nós consideramos que a vida ela foi dada por Deus, existem ali leis, existem ali combinados, existem ali todo um regramento proposto para nós, a fim de nós vivermos e recebermos tudo que está proposto. Quando nós decidimos viver de acordo com esses regramentos, nós estamos ao mesmo tempo nos protegendo de tudo aquilo que vem na contramão para roubar de nós o prêmio, para roubar de nós a paz, para roubar de nós aquilo que Deus prometeu. Os mandamentos, eles são leves. Os mandamentos, eles são leves, desde que a gente decida honrar ao Senhor e o regramento. Olha, assim como numa cidade existem sinaleiros, faixa de trânsito, existem agentes de lei que nos ajudam e nos protegem, esse é o papel deles. Da mesma maneira, as leis de Deus, elas vêm para nos proteger. Mas quando nós queremos proteger a nós mesmos, automaticamente nós criamos os nossos próprios regramentos e as nossas próprias leis. E quando andamos pelas nossas e não pelas de Deus, quando andamos pelos nossos próprios critérios, desconsiderando os critérios de Deus, a Bíblia diz que nós estamos num caminho de rebeldia. E o rebelde, ele não recebe promessa, o rebelde recebe castigo. E eu sei que você quer receber e viver todas as promessas que Deus preparou, e não o prenúncio do castigo para aqueles que andaram desconsiderando a pessoa de Deus, quem Ele é para nós e as suas vontades. Que bom que você esteve aqui. Quero orar com você para Deus te dar graça e de aceitar a sua vontade, as suas leis e combinados para viver os melhores dias. Feche os olhos e vamos orar. Pai, graças te damos por mais esse dia.
A tua palavra diz que a tua lei e os teus princípios vêm para nos proteger, para nos aperfeiçoar e para nos tornar participantes de tudo aquilo que é o seu reino, a sua vontade na relação contigo. Eu oro pedindo graça multiplicada a cada um que está ouvindo essa mensagem nesse dia e que hoje o Senhor possa nos trazer experiências poderosas que nos ajudam a entender melhor o caminho, a vontade e o chamado que o Senhor tem para nós como filhos amados do Senhor. E desse jeito eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve aqui. Nos vemos amanhã novamente no colo do Pai. Shalom.